Bom dia. Bom dia a todos. Todos aqueles que estão chegando para mais um evangelho, para mais um estudo. Bom dia, Nuno. Obrigada por mais uma vez estar aqui conosco. Sinta essa música lá no fundo para acalmar nossos corações, acalmar nossas mentes. Bom dia, mãe. Bom dia, Estela. Bom dia, Márcia. Bom dia a todos aqueles que escolheram estar aqui conosco para mais um dia de estudo, para mais um dia de oração, nessa manhã linda de quarta-feira, ensolarada. Bom dia, Daniela. É um prazer estar aqui com vocês nessa manhã linda. Bom dia, Gleiciane. Bom dia, Estela. Bom dia a todos aqueles que estão chegando para essa manhã de poder, para essa manhã com mais um estudo, para aprendermos mais uma vez alguns ensinamentos do Evangelho de Jesus Cristo, sentindo lá no fundo essa música para nos acalmar, para nos fazer entrar no clima de oração. E nesse clima de paz, de tranquilidade, eu peço a vocês que fechem os olhos, respirem fundo, esqueça todos os problemas lá fora. Eu sei que cada um de vocês, que você que está aqui nos escutando, tem diversos problemas. Eu tenho, você tem, todos nós temos. Atribulações, sofrimentos, preocupações, mas deixe eles lá fora. Foque aqui nesse momento presente. Concentre. Coloque as suas mãos, a sua vida nas mãos de Deus. Confie, entregue. Peço nesse momento que tire todos os problemas, todas as aflições das nossas mentes, todos os pensamentos negativos. Coloque somente pensamentos positivos, de paz, de luz, de tranquilidade. Tire do nosso peito toda essa angústia, essa ansiedade, essa aflição, essa incerteza. Confie no Senhor. Respire mais uma vez fundo e sinta a presença de Jesus do seu lado, te abraçando, te envolvendo. Essa energia boa que está se irradiando agora, ela vai entrar por cada cômodo da sua casa, nesse local que você escolheu para fazer essa oração, que te envolva, que envolva todos os cômodos, todos os seus familiares, que essa energia boa se irradie, transmita a todos os seus vizinhos e se irradie também por todos os lugares por onde você passar nesse dia. Agradecemos, Senhor, por mais essa manhã de oração, de estudo, por essa possibilidade de estarmos aqui juntos, conectados não presencialmente, mas conectados em pensamento e em sentimento, num só sentimento, numa só vibração de paz e de tranquilidade. Que assim seja. O estudo de hoje é sobre o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os pobres de espírito. Capítulo 7. Bom dia mais uma vez a todos aqueles que chegaram depois. Fernanda, Cíntia, é um prazer ter vocês aqui conosco. O capítulo 7 começa com um versículo do Evangelho de São Mateus, versículo 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quando nós falamos em pobres de espírito, eu vou começar falando de um cientista. O cientista, o homem de saber, ele muitas vezes é cético, ou seja, ele não acredita nada além do que ele possa provar.
nada além do que está acima do entendimento dele. Nada além do que está acima dele. Ele se acha tão inteligente, tão superior, que ele não acredita no que ele não pode explicar. Mas o ser humano, o único ser que Deus fez inteligente, ele não consegue criar tudo que Deus criou. Por mais inteligente que ele seja, por mais que ele consiga criar aviões, celulares, internet e todas essas modernidades e todas essas ferramentas que nos ajudam, que nos possibilita viver de forma mais tranquila, de forma melhor, mas mesmo assim, ele não consegue criar o que Deus criou. Vamos pensar juntos. Vamos olhar para o nosso corpo. Esse é um exercício que a gente faz com as crianças na evangelização. Quando você olha para o seu corpo, a maioria dos que estão aqui conosco tem, graças a Deus, tem todos os membros. Cabeça, tronco, tem as pernas perfeitas, tem os braços, tudo. Todos os membros. Você não vê, mas dentro de nós tudo está perfeito. Temos pulmões que nos possibilita a respiração, temos o coração que bombeia o sangue para todo o corpo, temos o cérebro que nos possibilita pensar, raciocinar, sentir. Cada órgão tem o seu lugar. O coração fica do lado esquerdo, nenhum órgão aperta o outro. Tudo é tão perfeito que mesmo uma pessoa que tem alguma deficiência, por exemplo, é cego, ela desenvolve uma outra função. Às vezes o tato, a audição são mais aguçadas. Então, podemos imaginar, podemos raciocinar como tudo é perfeito do nosso corpo. Tudo isso para fazer nós pensarmos, respirarmos, caminharmos, tudo em perfeita harmonia. Tudo trabalha dentro de nós, mesmo quando nós estamos dormindo, para que tudo funcione. E quando olhamos também ao nosso redor, se olharmos pela janela, nós podemos ver tudo aquilo que o homem não pode criar. O céu, as estrelas, os planetas, a natureza, uma cachoeira, tudo isso prova a existência de Deus. Lá na questão 4 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? E esse exemplo que eu dei para vocês é a resposta dos Espíritos para nós. Eles respondem: num axioma que aplicais às vossas ciências, não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e vossa razão vos responderá. Para crer em Deus, basta lançar os olhos sobre as obras da criação, ou seja, sobre o universo. O universo existe. Ele tem, pois, uma causa. E duvidar da existência de Deus seria negar que todo efeito tem uma causa e adiantar que o nada pode fazer alguma coisa. Então, quando você olha ao seu redor e vê todas aquelas coisas que o homem, mesmo com a sua inteligência, mesmo o mais inteligente dos homens, não consegue criar, está comprovada a existência de Deus. Porque toda causa, todo efeito tem uma causa. E se o universo existe, a causa é Deus. E comprovando a existência de Deus, de esse poder extra-humano, acima de nós humanos, constatamos que nós não somos nada sem Deus. Mostra a nossa pequenez diante do universo. Também nos mostra, assim como Jesus nos exemplificou, nos deixou de ensinamentos, a humildade. E essa passagem do Evangelho, eu comecei lá do início mesmo, usando para explicar para vocês como
nós somos pequenos diante da imensidão do universo. Como nós devemos ser humildes e, mais uma vez, aplicarmos os ensinamentos de Jesus à nossa vida. Quando Jesus fala lá nessa passagem que eu li no início, que bem-aventurados os pobres de espírito, você acha que esse pobre de espírito que Jesus quis nos dizer é uma pessoa ignorante, sem instrução escolar, com baixa condição de vida material, ou seja, pobre financeiramente? Você acha que é isso que Jesus quis nos dizer? Não. Quando Jesus fala que os pobres de espírito são bem-aventurados os pobres de espírito, ele não quer nos dizer os desprovidos de inteligência. Ele não quer nos dizer a aparência esfarrapada ou até a falsa modéstia, porque nós não precisamos chamar a atenção para nossa inferioridade pelo modo de nos vestir, pelo modo de falar ou até o modo de referir a nós mesmos. Não adianta eu falar eu sou humilde para eu ser humilde. Isso é insignificante. Então Jesus, quando ele diz os pobres de espírito, ele quer dizer os simples de coração, a humildade de espírito, os humildes e não os orgulhosos. O orgulho, ele nos afasta de Deus. E ele põe a humildade, ele eleva a humildade à categoria de virtude que nos aproxima de Deus, e o orgulho, o defeito que nos afasta de Deus. Mas o que é ser humilde? Humildade é o contrário de orgulho. É um defeito muito comum. O orgulho no sentido de arrogância, no sentido de egoísmo, de soberba. E como que nós somos mais humildes? É um exercício diário. Mas como? Quando nós não nos achamos melhores do que as outras pessoas, pelo que possuímos financeiramente, pela posição social que ocupamos, pelo cargo que ocupamos, pelo conhecimento adquirido, porque tudo isso são provas, são condições que nós estamos vivendo enquanto estamos aqui na Terra. Todos somos iguais na balança divina. Não importa se você veste uma roupa de marca, se o outro veste uma roupa esfarrapada. O que nos distingue aos olhos de Deus são as nossas virtudes. A humildade, a caridade, o amor ao próximo, o respeito, a tolerância. Tudo isso é o que nos distingue aos olhos de Deus. Independente do que nós somos aqui, se ricos ou pobres, mas as virtudes. E essa virtude da humildade é o que Jesus nos chama com a sua exemplificação de tudo aquilo que ele viveu enquanto esteve aqui na Terra e todos os seus ensinamentos deixados no Evangelho. Outra forma também de sermos humildes, aceitar com respeito e igualdade as opiniões, as ideias, os pensamentos contrários aos nossos. Nós vivemos um momento de extrema intolerância. Intolerância religiosa, intolerância de gênero, intolerância política. Muitas vezes, quando um exemplo, publico alguma palestra espírita, muita gente que é católico, muita gente que é evangélico, sem nem mesmo conhecer a doutrina, sem nem mesmo conhecer os ensinamentos, me exclui do Facebook, me exclui do Instagram. Então, isso é intolerância. Nós somos todos irmãos, nós comungamos de uma mesma ideologia. Nós somos cristãos, nós cremos em Deus. E eu tenho que respeitar a opinião, as palavras, os gestos das outras pessoas, assim como as outras pessoas têm que me respeitar. Isso é tolerância, isso é respeito, isso é humildade. Há um ditado muito
muito certo que fala que as ideias brigam, os homens não. Então eu posso ter uma ideia contrária a outra pessoa, eu posso entender que um partido, um político é correto, a outra pessoa, um irmão meu pode entender que esse mesmo político não está certo, e mesmo assim nós não brigarmos, nós não ficarmos sem nos falarmos. Isso é tolerância, isso é humildade. A diversidade é muito importante. O homem, ele é um ser gregário, ou seja, ele foi criado para viver em sociedade. Ele foi criado para viver em sociedade. Então nós vivemos em sociedade desde o momento em que nascemos, em grupos. Nós dependemos das outras pessoas. Primeiro a família, depois a escola, faculdade, o trabalho. Então nós sempre viveremos em sociedade. E para viver em sociedade é preciso aceitar que nós somos diferentes. Cada um é diferente do outro. Às vezes, filhos criados numa mesma família têm pensamentos totalmente diferentes, têm condutas diferentes. E mesmo querendo ajudar as outras pessoas, nós temos que respeitá-los como seres únicos, como responsáveis por suas condutas. Nós não podemos impor a nossa opinião aos outros, a nossa crença, a nossa forma de viver. Nós temos que respeitar, isso é humildade. É a humildade que Jesus sempre pregou. Jesus nunca impôs nada a ninguém. Ele sempre pregou a ideologia do amor, do exemplo. Ele sempre quis aplicar os seus ensinamentos através do seu exemplo, através do seu amor. Nunca pela força, nunca quis impor nada a ninguém. Isso é o que nós devemos fazer. Aceitar as opiniões das outras pessoas, aceitar as críticas sem revidar. Tomemos mais uma vez, semana passada eu falei sobre Chico Xavier e mais uma vez eu quero dar o exemplo dele. Porque Chico, mesmo esse espírito tão perfeito, sofreu diversas críticas durante a sua vida. E ele muitas vezes ficava muito irritado quando ele explicava sem ser compreendido. E certa vez, nesses momentos de inquietações, de irritações, a sua mãe, Dona Maria João de Deus, apareceu para ele e disse: Chico, nesse momento de incerteza, de irritação, quando você se deparar com esse sentimento dentro do seu peito, tome a água da paz. E Chico sempre buscou seguir os ensinamentos da sua mãe, procurou em todas as farmácias de Pedro Leopoldo essa água da paz, esse medicamento. E depois de 1 semana, 2 semanas, ela voltou e rindo explicou para ele: não, Chico, esse medicamento você consegue dentro da sua casa mesmo. Nesse momento de inquietação, quando você ficar irritado, você pegue um copo de água, coloque na sua boca, beba essa água e conserve na sua boca enquanto perdurar a tentação de responder, banhando a sua língua. Quer dizer, para não revidar. Então Chico entendeu a lição da sua mãe, que chamava a lição da humildade e do silêncio. Se Chico precisava usar desses recursos para controlar a sua inquietação, a sua irritação, imagine nós, seres imperfeitos que buscamos dia a dia melhorarmos. Busquemos também o exemplo de Chico e utilizemos esse recurso da água da paz, de colocar a água na boca e ficar com ela enquanto perdurar a vontade de revidar. Eu sei que é difícil, mas eu tenho um ímpeto muito grande assim de responder. E isso para mim é um exercício diário. É uma luta constante, mas que precisamos procurar melhorar a cada dia. Outra forma também de exercer a humildade é aceitar as ordens recebidas nos deveres assumidos. É obediência, hierarquia.
obediência e hierarquia em todos os momentos. No trabalho, entendermos que nós devemos respeitar as outras pessoas, respeitar o chefe, que nós devemos em casa, hierarquia é respeitar os pais, é obediência aos pais. Na escola, respeitar os professores. São lições que devem ser seguidas. São valores morais. Bert Hellinger, que é um criador do método das constelações familiares, ele foi para a Índia fazer um estudo e ele ficou impressionado como, mesmo diante da extrema pobreza daquelas pessoas, eles viviam em perfeita harmonia. E depois de anos de observação, ele foi perceber os motivos. Os motivos eram esses: valores morais de obediência e hierarquia, que eles têm arraigados neles, que eles respeitam muito os mais velhos, que eles cuidam dos mais velhos, que eles têm obediência. E isso traz uma tranquilidade, uma paz de espírito que nós devemos buscar, que devem ser valores que nós devemos cultivar diariamente, em todos os momentos. Obediência, disciplina, respeito, que são meios de exercer a humildade. Valorizar todas as oportunidades também que nós temos, todas as oportunidades que nós temos, as mais singelas, não menosprezar todas as tarefas que nos são atribuídas. Eu vejo muitas vezes, às vezes chega um estagiário de direito, eu trabalho no fórum, então vejo um estagiário de direito que ele não quer saber, ele não quer aprender a mandar um e-mail porque acha que não é da função dele. Não quer aprender a tirar um xerox. Tudo na nossa vida é aprendizado. Tudo nos serve. Tudo vai ser útil em algum momento da vida. Não despreze qualquer função que lhe é atribuída. Abrace e faça com amor e com dedicação. A humildade não está ligada à condição financeira, não está ligada à posição social, a aspecto cultural. Está ligada a cultivar virtudes, atos, atitudes. É através do exemplo, é através da nossa conduta que nos distingue de Deus. E quando Jesus diz nessa passagem do Evangelho, nesse versículo 3, bem-aventurados os pobres de espírito, que para eles será reservado o reino dos céus. Esse reino dos céus, ele pode ser cultivado agora, enquanto estamos aqui. Esse reino dos céus, essa paz de espírito que nós buscamos, que nós tanto ansiamos. Isso é o que nós buscamos sempre. E pode ser agora, cultivando essa virtude da humildade em todos os aspectos da nossa vida, em todos os momentos da nossa vida. Não precisa ser necessariamente buscar o reino dos céus depois do nosso desencarne, não. Precisamos começar a cultivar todas essas virtudes agora, no momento em que estamos vivendo. Nesse momento de incerteza, cultivar a resignação, a resiliência, buscando aprendizado, buscando melhorar, buscando significado para tudo que acontece na nossa vida. Sempre. Tudo tem um aprendizado. Nada é por acaso. Tudo tem uma razão de ser. E todo efeito tem uma causa. Então, com todos esses ensinamentos extraídos de um versículo do Evangelho de Jesus Cristo, nós podemos aplicar em todos os aspectos da nossa vida. Buscar refletir a necessidade de sermos resilientes, resignados e exercitar a humildade, sendo obedientes, sendo respeitosos com todas as pessoas, mas acima de tudo, exercendo todas as funções com amor, com dedicação, com carinho e com respeito ao próximo.
respeitando as opiniões, respeitando as ideias, respeitando a diversidade de gênero, a diversidade política, tudo que é diferente de nós. Não é porque nós pensamos de forma diferente que a outra pessoa está errada. Muitas vezes nós estamos errados. São pontos de vista. São momentos, às vezes, que a pessoa está vivendo. Cada um tem um despertar. Cada um tem um momento de viver aquilo. Não queremos impor nada a ninguém. Mas precisamos respeitar as outras pessoas e as outras pessoas precisam nos respeitar. Esse foi o estudo de hoje. Mais uma vez peço a vocês que nesse clima de paz, de reflexão, fechem os olhos para mais uma vez agradecermos a possibilidade de estudarmos esses ensinamentos de Jesus Cristo tão valiosos, tão importantes para a nossa vida, para todos os momentos diários em que estamos vivendo, na família, no trabalho, na escola. Exercermos a paciência, a tolerância, a humildade. Jesus, peço mais uma vez que tire essas aflições dos nossos corações. E agradecemos mais uma vez por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, num só sentimento, todos em busca de um alento, de uma palavra consoladora, de uma orientação para que possamos seguir e buscar o reino dos céus, que pode ser iniciado aqui agora, através da nossa mudança e da cultivação das virtudes e erradicação dos defeitos e vícios, paulatinamente, gradativamente, dia a dia. Gratidão a todos vocês por estar aqui conosco nessa manhã linda de quarta-feira, que vocês tenham uma semana abençoada, um dia muito produtivo, de muita paz e de muita tranquilidade. Graças a Deus. Muito obrigada.